Vamos ver aí a primeira verdade que aparece aí. A primeira verdade é: a pregação do Evangelho tem um tema específico. Nós vemos aí o versículo 1 dizendo o seguinte. Versículo 1. Essa verdade está consubstanciada nos versículos 1 a 3. Veja então o versículo 1, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, como eu disse, 150 quilômetros de viagem pela Via Ignácia, onde havia uma sinagoga de judeus. O apóstolo Paulo focaliza o seu trabalho inicialmente entre os judeus. Por que ele faz isso? O apóstolo Paulo faz isso por razões teológicas. O apóstolo Paulo diz em Romanos 11:15, veja o texto, Romanos 11:15, preste atenção nisso, Romanos 11:15. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, diz ele, e aqui ele está falando sobre os judeus, ele diz: se o fato de os judeus terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, ele argumenta assim, porque ele diz: olha, o fato de os judeus rejeitarem o Evangelho fez com que o Evangelho fosse oferecido aos gentios. Então há um sentido, diz Paulo, em que a rejeição deles e a rejeição de Deus por eles, Deus os rejeitou nesse sentido, não em todos os sentidos, mas nesse sentido, por terem rejeitado a fé, isso redundou em bem para os gentios, porque o Evangelho foi oferecido aos gentios. Então, o fato de Deus tê-los rejeitado, porque eles se tornaram incrédulos, redundou em benefício para os gentios. Ele diz o apóstolo Paulo. Então ele diz: se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento? Se o fato deles terem sido rejeitados foi bom para os gentios, imaginem o que aconteceria se eles fossem restabelecidos. Então o apóstolo Paulo aponta a conversão dos judeus como um veículo para a expansão ainda maior do Evangelho entre os gentios. Imaginem, se os judeus todos se convertessem. Imaginem se nós tivéssemos, não um apóstolo Paulo, mas milhares de apóstolos Paulos. Imagine o que seria deste mundo. Seria, diz aqui o texto, vida dentre os mortos. Então, por isso, o apóstolo Paulo, quando chegava num local, ele procurava primeiro os judeus, sabendo as promessas da nova aliança, as promessas do Evangelho, foram dirigidas primariamente a eles. Então, é meu dever anunciar o seu cumprimento primariamente a eles. E mais do que isso, se eles aceitarem isso e forem restaurados, isso trará vida ao mundo. Esse povo exercerá uma influência sobre o mundo simplesmente avassaladora no bom sentido. Então, por isso, o apóstolo Paulo, quando chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga ali, onde ele pudesse pregar aos judeus, todos juntos ali. Era mais fácil ele pegar todos os judeus juntos numa sinagoga. Então, aos sábados, ele se dirigia às sinagogas e pregava ali.